Irmãos, essa palavra, ela é bem direta, porque a gente vê no contexto em que Jesus está ali, e ele esteve falando com os seus discípulos sobre vários assuntos. E então, nessa trajetória dele indo para Jerusalém, ele para em algumas cidades, em alguns povoados, e ele fala a algumas multidões, né? A palavra de Deus fala que ele se compadece, que ele fala com essas multidões. E nessa parte nós vemos então um diálogo de Jesus com algumas pessoas. E a gente tem que se fazer uma pergunta, algumas perguntas, a respeito desse assunto. E algumas delas eu estive refletindo. Qual é a nossa reação, a primeira reação que nós temos quando a gente se depara com uma tragédia? Quando nós passamos pela pandemia, qual foi a primeira reação que você teve? Quando a gente viu ano passado toda aquela tragédia, toda aquela enchente no Rio Grande do Sul, qual foi a reação da igreja inicialmente? Nós sabemos que alguns evangélicos chegaram a mencionar: Deus está punindo o Rio Grande do Sul. Eles precisam se arrepender. Muitas vezes a gente se depara com uma tragédia e fala: é Deus punindo. Olha o que aconteceu, é porque Deus está punindo o pecado daquelas pessoas. Mas quando alguma coisa ruim acontece com alguém que a gente não gosta, também a gente pensa dessa forma. A gente fala: viu? Bem feito. Você plantou, agora você está colhendo. E quando acontece com alguém que a gente gosta, também às vezes a gente se depara com isso, chega como os amigos de Jó e fala: vá se arrepender, tem pecado no seu coração. Então é sobre isso justamente que Jesus está tratando nessa passagem que nós estamos lendo. Nós vemos então Jesus conversando com os seus discípulos, e ele falando sobre os sinais dos tempos, algumas coisas que vão acontecer por causa do nome de Jesus, a divisão da família, pai contra filhos, filhos contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Tudo isso ele estava falando e dialogando ali sobre a hipocrisia do coração dos fariseus e dos próprios religiosos. E nessa ocasião, chega então alguns e falam com Jesus a respeito de uma tragédia. E essa tragédia, a primeira tragédia que nós vemos nessa passagem, ela vai falar então a respeito de uma perseguição. A primeira tragédia que nós vemos é a respeito de Pilatos ter mandado matar alguns galileus enquanto eles estavam sacrificando no templo. E a palavra de Deus diz que o sangue deles se misturou com o dos sacrifícios. E esses que chegaram até Jesus perguntaram para ele, né, de certa forma, ali jogando aquela informação, e nós não temos certeza porque a palavra de Deus não traz ali para nós, mas nós podemos analisar algumas possíveis intenções dessas afirmações, dessas histórias, e essa tragédia que esses trazem a Jesus. Então Pilatos manda matar, e qual era a intenção por trás desse assunto? Possivelmente, eles queriam saber a posição de Jesus perante Pilatos, uma posição política. Eles queriam saber o que Jesus ia falar a respeito do que aconteceu. O Pilatos mandou matar lá dentro do templo, eles estavam sacrificando. O que você acha sobre isso? E essa não é a primeira vez que alguém faz isso. Nós sabemos sobre a questão lá da moeda. A quem que nós devemos dar? Qual que é a face que tem na moeda? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Toda vez eles querem pegar Jesus nisso também. Na questão política nós vemos então
que esses galileus, na verdade, os galileus, eles tinham costume, alguns galileus, eles tinham, e eram da seita, digamos assim, que eram os zelotes. E os zelotes, eles se manifestavam de uma forma a criar rebeliões, revoltas contra Roma. Então Pilatos aqui praticamente estava indo contra a religião judaica, quando ele manda matar esses galileus lá. Porque os galileus têm o costume de quebrar uma coisa que acontecia com os romanos, que era a paz romana. Então ele praticamente estava mandando uma mensagem para o povo judeu. Vocês querem se rebelar, mas eu vou acabar com isso, porque eu quero implantar a paz romana. Pode ser que essa seja uma das possíveis intenções. Uma outra intenção que eles podem ter ali é que eles queriam saber a posição de Jesus quanto à lei. Porque os galileus, sendo zelotes, eles não eram iguais aos fariseus que guardavam a lei. Então o fariseu, ele tinha uma soberba no seu coração de achar que ele era acima de todos os outros porque ele guardava a lei. E a palavra de Deus, e a gente vê ao decorrer do Antigo Testamento, algumas passagens que mostram alguns acontecimentos dessa forma. De Deus punindo aquele que faz o mal, Deus punindo o pecado daqueles que cometem pecado contra Ele. O próprio caso de Miriam, se rebelou contra Deus e Deus puniu ela com uma lepra. Então nós temos na cabeça do fariseu de que eles também querem colocar Jesus contra a parede nessa questão religiosa. Mas também temos uma outra motivação que pode ser a justificativa de falar: o Senhor vem falar que nós somos hipócritas, mas nós estamos vivos. Olha os galileus lá, estão mortos. Veja como nós somos santos. Se Deus quisesse punir, Ele punia nós agora. E nós não estaríamos nem aqui tendo esse diálogo. Mas Deus puniu os galileus. Então nós vemos que talvez eles tenham essas intenções quando falam com Jesus. E Jesus, muito sábio, por ser a sabedoria em pessoa, Jesus, Ele não só responde, mas Ele traz outra história. Então Ele sai da tragédia de perseguição e vai para uma tragédia natural. Ele fala assim, no versículo 3 e 4. Eles não eram, eu vou lá afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então ele traz à tona outro acontecimento, dessa vez algo que é natural. Ele fala assim: aquele caso da torre de Siloé que caiu e desabou sobre aqueles 18 judeus, será que eles eram mais pecadores que vocês então? Daí ele coloca então aqueles que estavam ali contra a parede novamente, e ele diz: não eram, eu vou lá afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós vemos também, irmãos, a mesma situação acontecendo lá em João 9. Convido os irmãos a abrirem lá também. João capítulo 9. João capítulo 9, do versículo 1 ao 7, fala assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra
e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então a palavra de Deus novamente mostra um acontecimento parecido. Eles tentam colocar Jesus contra a parede. Quem pecou? E é isso que eu quero dizer com aquela pergunta do início. A gente tem a mania errada de quando aparece uma tragédia, a gente olha para a tragédia e fala: quem pecou? Ou olha para a tragédia e fala assim: por que eles morreram? Só que Deus, Ele vai muito além disso. O propósito das coisas que acontecem são muito mais do que somente a gente querer saber o que estava acontecendo. E na verdade, irmão, se a gente for olhar, a palavra de Deus deixa claro que é uma profundidade, o saber, o conhecimento de Deus. Não tem como a gente nem sondar o conhecimento de Deus de tão grande que é. Então a gente não vai saber se o Rio Grande do Sul está sendo punido por Deus ou não. Não é essa a motivação que Deus tem para nós. A motivação e o assunto que Deus quer tratar com nós nesses versículos que nós estamos lendo é a respeito do nosso arrependimento. Quando nós vemos uma tragédia acontecendo, a gente tem que se perguntar: será que eu estou preparado para esse dia? E se acontecesse isso comigo, será que eu estaria no céu hoje desfrutando da presença de Deus? Ou será que eu estaria num lugar pior, desfrutando da ira de Deus no inferno? E então Jesus fala para nós a respeito do que nós temos que pensar. E a primeira coisa então que Jesus fala para nós é que as tragédias, e o que a gente precisa pensar quando isso acontece, é que nós todos somos pecadores. Ele fala então: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos nós temos uma condenação a ser paga se nós não estamos em Cristo Jesus. E a condenação, ela é a morte. Então Jesus está falando bem assim para nós: se arrependa. Se arrependa e creia. É necessário que você se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai perecer. Então Jesus primeiramente está falando isso para aqueles que o perguntaram e falaram sobre a tragédia. Ele está falando para eles assim: vocês trazem esse assunto para mim, mas entendam que vocês também são pecadores. Romanos 3 fala que não há um sequer que busque a Deus, não há justo sequer. Todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a morte, a condenação pelo pecado que nós cometemos. Então Jesus chama a nossa atenção para não ficar apontando o dedo e falando: eu tenho que tirar o cisco do teu olho. Você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Olha que vai vir a punição de Deus sobre você. Na verdade não. Quando a gente vê algo acontecendo, irmãos, Deus está falando para nós: se prepare. Ele anteriormente fala, na parábola do servo vigilante, que vai vir no momento em que a gente não espera. Será que a gente está preparado? Então Jesus está chamando a nossa atenção. Todos nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala ao meu coração e fala ao seu coração. E é o que Jesus tinha até falado um pouco antes. Vai chegar o momento em que Ele vai recolher a sua mão. Vai chegar o momento em que
O arrependimento não vai resolver, porque já passou o tempo do arrependimento. Então Jesus está chamando a nossa atenção para nós olharmos para dentro do nosso coração e tentar resolver tudo o que nós temos para resolver. Por isso que no início eu pedi para os irmãos orarem sobre arrependimento. Porque a gente se acostuma, assim como esses fariseus, a pensar assim: mas eu fiz uma vez uma oração. Mas eu já fiz o catecúmenos. Mas eu já professei a minha fé, já me batizei. Eu orei uma vez para que Jesus entrasse no meu coração e limpasse, me purificasse. Irmãos, que grande erro nós cometemos quando a gente faz isso. O arrependimento, ele tem que ser diário. Olhe para dentro do seu coração e se pergunte: será que eu não tenho algumas dívidas quanto a Deus? Será que aquele pecado eu já tratei? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus ele entra dentro do nosso coração, todas as amarras são quebradas. Então não há pecado que a gente não possa vencer quando Jesus está dentro do nosso coração. Você não pode falar assim: eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo ir contra isso. Na verdade, irmão, se você não consegue, falta Jesus dentro do seu coração. Porque Jesus, ele é poder na nossa vida. E é Ele quem tira todas as amarras do nosso coração e das nossas mãos e dos nossos pés. Então Ele muda a nossa natureza. Então, irmãos, Jesus segue falando para a gente então se arrepender, porque é chegado o tempo e é o tempo oportuno para nós nos arrependermos. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem lá em Miqueias. Miqueias capítulo 7. É lá no Antigo Testamento. Miqueias capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Peço que um irmão voluntário leia para nós. Miqueias capítulo 7, do versículo 1 até o 7.
Até aí. Então a palavra de Deus está mostrando para nós a decadência do povo de Deus, a decadência moral do povo de Israel. E ele vai falando aqui, irmãos, algumas coisas que acontecem naquele tempo, mas se nós olharmos hoje para o nosso tempo, será que essas coisas não acontecem também? Será que nós não vemos nas casas uma rebelião dos filhos contra os pais? Uma rebelião dos pais contra os filhos? Será que nós não temos visto isso também, até mesmo dentro das nossas casas? Às vezes a gente não repara porque os nossos olhos estão fechados. Mas Deus está chamando a nossa atenção nesse momento para nós olharmos para isso. Olhem para dentro dos seus corações. Porque Jesus está falando também para nós assim: se arrependa, mas Ele continua dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Então é urgente. Diante então de um massacre, diante então de uma tragédia natural, lembre-se, você é pecador e merece o inferno. Você merece o inferno. Se Deus desse a você aquilo que você merece, você estaria queimando no fogo do inferno. Então eu aconselho aos irmãos que não orem: Deus me dê aquilo que eu mereço. Orem, na verdade, por arrependimento. Orem para que Deus não derrame sobre você aquilo que você merece, mas que Ele derrame a sua misericórdia e a sua graça. E é por isso, irmãos, que eu creio que Jesus contou essa parábola. E Jesus, logo depois de falar sobre o arrependimento, Ele conta essa parábola falando sobre um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. E ele vinha procurar frutos nela. Pelo menos por 3 anos ele veio procurar fruto e não achou nada. Essa passagem nos lembra um pouco também sobre aquilo que Jesus falou sobre a figueira que não deu frutos. E ele mandou ela secar. Nós sabemos que o povo de Israel é representado por uma figueira, e também ele usa a vinha para falar sobre o povo de Israel. E aqui ele está usando as duas coisas para falar sobre o povo de Israel. Ele fala que ele tinha uma figueira plantada numa vinha. E olhando um pouco sobre o contexto histórico, algumas famílias plantavam porque era o melhor lugar e nascia com mais facilidade a figueira no meio ali da vinha. Então, essa figueira ela daria fruto com toda certeza, porque ela está numa terra, num lugar onde ela cresceria e frutificaria com toda certeza. Então esse dono ali, ele vai procurar o fruto nela e não acha. E ele fala então para o viticultor: pode cortar essa árvore, porque ela está só ocupando espaço. Eu podia plantar aqui outra coisa, eu venho procurar fruto, não acho, então pode cortar e jogar ela fora, porque ela só está aqui servindo e ocupando espaço. Só que daí, irmãos, esse viticultor se coloca diante desse homem e diz assim: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E a parábola termina aí sem dar um desfecho. Nós não sabemos se a figueira deu fruto, ou se ela não deu fruto, se ela foi cortada ou se ela não foi cortada. E a parábola, irmãos, ela tem essa intenção de mostrar para nós uma verdade que ela é maravilhosa. Primeiro, então, Jesus fala sobre o nosso pecado. Ele fala: olhem para dentro dos seus corações, se arrependa, porque ainda é tempo de arrependimento. Mas vocês só vão poder se arrepender porque Deus é misericordioso. Misericordioso. Deus, Ele é misericordioso, por isso
ele diz aqui que esse viticultor se coloca diante desse Senhor e fala: espere mais um pouco. Eu vou tentar, vou colocar estrume ali, vou tentar ajeitar para que ela dê frutos. E nós entendemos então, irmãos, que aqui é Jesus dizendo a Deus Pai: eu vou fazer a obra, eu vou me colocar diante da cruz, eu vou morrer e vou padecer a morte que eles merecem. Dê chance a eles, Pai, de se converterem, porque nós merecemos a condenação. Então, irmãos, você consegue entender o que essa passagem está falando a você? O que essa passagem tem falado a nós é a urgência, irmãos, de nós nos arrependermos. Eu peço que os irmãos voltem lá para Miqueias. Capítulo 7, novamente. Miqueias capítulo 7, e nós vamos ler agora o versículo de 18 a 20. Aquele irmão que encontrou pode ler para nós. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante de tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Isso aí. Então a palavra de Deus fala que Deus é misericordioso, irmãos. Eu fico imaginando, porque isso acontece comigo e eu imagino que pode acontecer com você algumas vezes, de você sentir vergonha de voltar na presença de Deus e pedir perdão. Às vezes a gente comete um pecado tantas vezes, a gente repete a mentira, a gente repete os nossos pensamentos impuros e a gente fica com vergonha às vezes de voltar na presença de Deus e pedir perdão. Mas essa palavra que nós lemos de Miqueias, ele fala que Deus esquece, Deus apaga os nossos pecados. Então é como se ele olhasse para você, nunca lembrando do que você fez no passado, mas com o sangue de Jesus tendo purificado a sua vida. Então não tenha vergonha de ir diante desse Deus maravilhoso que tem misericórdia. Ele tem misericórdia e está disposto a perdoar a sua vida. Mas Ele pede para que nós nos arrependamos de nossos pecados e creiamos no Seu nome. É importante, irmãos, que a gente olhe para isso com o coração quebrantado e volte a Deus com o coração disposto a ter um relacionamento com Ele. Para finalizar, eu vou ler uma frase das meditações no Evangelho de Lucas, do J.C. Riley. E essa passagem, essa frase, ela é bem forte para nós. Ele fala assim: já nos arrependemos, vivemos em um país supostamente cristão, pertencemos a uma igreja cristã, e podemos desfrutar das ordenanças de Cristo e dos meios da graça. Muitas vezes temos ouvido mensagens sobre o arrependimento, mas já nos arrependemos? Já reconhecemos nossa pecaminosidade? Nossos pecados nos entristecem? Já clamamos a Deus confessando-lhe nossos pecados e buscando perdão junto ao trono da graça? Cessamos de fazer o mal
e abandonamos nossos hábitos maus, com todo o nosso coração, odiamos tudo o que é mal? Será, irmãos, que nós temos esse coração que odeia tudo o que é mal? Será que, na verdade, a gente ainda não tem um coração que é mais fácil e tendencioso a fazer aquilo que é errado? Será que a gente não se entristece com aquilo que entristece a Deus? Irmão, se você ainda não se entristece pelo que você faz contra Deus, ore por arrependimento. Se você tem cometido pecados contra Deus e você não sente nada, você diz assim, não, está tudo certo. Ore para que Deus transforme o teu coração e mude a sua vida. E ele continua falando assim, essas são perguntas sérias, merecem intensa consideração. O arrependimento não é um assunto insignificante. Nada menos do que a vida eterna está em jogo. Então, irmãos, nós precisamos do arrependimento, nós precisamos nos voltar a Deus, e é maravilhoso saber, maravilhosa graça de Deus, porque nós não temos nada em nós que mereça o perdão de Deus, mas Ele é misericordioso. Ele está disposto a te perdoar. E, irmãos, é urgente o chamado de Deus para a nossa vida, porque Ele fala, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vai chegar o dia novamente em que o Senhor voltará e vai analisar se a figueira deu fruto ou não. Deus vai olhar para o nosso coração e nossa vida e vai perceber, será que Ele vai olhar e ver frutos, ou Ele vai olhar e não ver frutos e vai cortá-lo e jogá-lo fora? Irmãos, essa mensagem, ao mesmo tempo que ela é dura, ela também é de esperança, porque Deus está disposto a te perdoar de todo o pecado e te sarar de toda a ferida. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos limpar e purificar. Então, que nós tenhamos esse coração, essa disposição e esse sentimento que Deus coloque em nós, de buscarmos uma vida de arrependimento pelo que nós fazemos contra Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, essa palavra é tão certa, Senhor. Quantas vezes nós, ó Deus, estamos cauterizados quanto ao pecado. Quantas vezes, ó Pai, a gente olha para o nosso coração e nos enganamos dizendo que não temos pecado nenhum. Pai, nos perdoe por isso, ó Deus. Constrange-nos com o Teu amor, constrange-nos com a Sua misericórdia. Pai, que sejamos uma figueira que dê frutos. Ó Pai, que sejamos aqueles que dão frutos dignos ao Senhor de arrependimento. Olhe para nós, ó Pai, e veja em nós Cristo Jesus. Como nós cantamos, nós não queremos ser reconhecidos, não temos nada, na verdade, em nós para ser reconhecido. Que diminua, Pai, que diminua eu, mas que Tu cresça em nós, ó Pai, que Tu cresças em nós. Pai, que a Tua verdade, ela venha ao encontro do nosso coração e que essa mensagem de hoje, a Tua palavra, ela mude alguma coisa, Pai, ela transforme alguma coisa o Senhor tem que extrair de nós, nem que seja necessário moer a gente, Pai, que o Senhor moa, que o Senhor nos quebre como um vaso, ó Deus, porque sabemos que Tu és misericordioso e pode nos fazer novamente. O Senhor tem misericórdia para nós, ó Pai, o Senhor tem perdão disponível para nós e isso em Cristo Jesus. Pai, nos perdoe dos nossos pecados e que a gente não faça como esses homens, que olhemos para tudo o que acontece e digamos, eles têm pecado, mas que a gente olhe para o nosso coração, Pai, se nós estamos preparados para o dia que o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus.
Amém.